Vamos ler a palavra de Deus. Fala comigo, 5 bênçãos. Bem forte, 5 promessas, 5 bênçãos para minha vida no Salmo 103. Abra sua Bíblia no Salmo 103 e vamos nos apropriar dessa promessa maravilhosa pela fé, amém? Salmos 103 é o salmo da graça, é o salmo do favor, aleluia, e você vai se apropriar das bênçãos do Salmo 103, amém? Quem veio aqui para exercitar sua fé na palavra, receber a palavra, em nome de Jesus. Salmos 103, um salmo de Davi, em momentos difíceis, no momento de angústia, mas ele trouxe ao seu coração uma rica expectativa na promessa de Deus, amém? E é nessa rica expectativa, é ampliando a nossa fé na palavra de Deus, que nós encaramos todo e qualquer desafio, e olhamos para a palavra, inspirados pelo Espírito Santo, recebendo por fé as promessas de Deus, amém? Diga comigo, eu vou tomar posse, eu vou receber as promessas do Salmo 103. Então estenda as suas mãos e leia comigo bem forte, mas leia assim o Salmo, leia assim, do 1 a 5, vamos lá? 1, 2, 3 e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Há um aviso para a alma, há um grito para a alma. Em 2 versículos ele diz: bendize, ó minha alma. Para de reclamar, alma, para de murmurar, alma, para de pensar coisa ruim, alma, avisa a tua alma, bendize ao Senhor. Quando a alma está triste, dá um aviso para ela: louva minha alma, exalta minha alma. Você já pregou para você mesmo? Hein? Já pregou para você mesmo? Hein? Dá uma autoprofecia: eis que te digo eu mesmo. Eis que te digo eu mesmo, assim me diz o Senhor. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, diz o salmista. Louva a Deus, creia nele. Ah, minha alma, porque ainda o louvarei a Ele, eu ainda bendirei seu nome. Ele está dizendo: ainda vem tempo de vitória, não acabou, o jogo não acabou, o jogo não acabou, só acaba quando a vitória for completa. Você é daquele que gosta de saber o final da história antes de assistir o filme todo, não? Me conta o final. Me conta o final. Tem uns final que deixa a gente triste, né? Tem uns final de história que você diz assim: ah, foi legal, mas é triste. É triste ver o Jack e a Rose. Triste. É triste. Primeira vez que eu assisti um dos meus filmes prediletos, Coração Valente. Quem já assistiu Coração Valente? Mas o cara morre no final. Puxa vida, que tristeza. Ele não viu o resultado, né, do seu trabalho. Mas nós já sabemos o final da história. E o final da história é que Cristo venceu.
Apocalipse diz que ele venceu, está vivo, poderoso. O final da história não chegou ainda, irmão, vai chegar, e quando chegar é vitória completa em nome de Jesus. Alegra teu coração, olha para o futuro com fé e esperança em nome de Jesus. Dá um aviso para a tua alma, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Olha para frente e diga: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluia! Bendize, ó minha alma, louva minha alma, exalta minha alma a presença do Senhor. Tudo que há em mim, diga assim: tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. É uma ordem para a gente mesmo. Tudo que há em mim, toda a minha vida, todo o meu pensamento, todas as minhas emoções envolvidas, tudo que há em mim, toda a nossa vida, todo o nosso vigor. O salmista vai declarar: olha, na morte tem alguém que pode louvar o Senhor? Não pode. Nada. Da sepultura alguém pode fazer alguma coisa? Então o tempo é agora. O tempo é agora. Cada tempo que a gente perde, desanimando, ou triste, angustiado, lá, choro, borocochô, sem exercitar a fé, é um tempo perdido. Diga para a tua alma: minha alma, alegra no Senhor. Nós cantamos assim, né? Minha alma, não sabe não? Minha alma está segura em ti. Por quê? Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. E aí? Sobre as águas tu. O que a gente vai fazer? Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. A alma fica abatida, a gente não descansa. A alma fica angustiada, a gente não descansa. E há uma bênção no descanso da fé. A gente descansar acreditando: Deus vai fazer, em nome de Jesus. E é um exercício de fé. Às vezes eu luto dentro de mim, porque de um lado tem alguém preocupado, de um lado tem alguém pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer para fazer isso, para fazer aquilo, como é que vai acontecer, aí tal, e fica aquela guerra, mas do outro lado tem alguém dizendo assim: Senhor, está na tua presença, eu entrego a ti, está nas tuas mãos, tu és o meu Senhor, tu és o meu Pai, tu és o meu Salvador, minha vida está aqui, está tudo na tua mão, eu vou descansar, porque no descanso tem uma bênção, no descanso tem uma vitória, em nome de Jesus. A ansiedade não vai roubar minha bênção, não vai roubar minha paz. A ansiedade, a preocupação não vai roubar o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, em nome de Jesus. Pega toda essa bagagem de preocupação e joga fora. Joga. Mas não, para mim não. Joga fora. Fala assim: lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Pedro está falando isso. Lança sobre Ele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E no versículo seguinte, na carta de Pedro, ele vai dizer: então resistam ao diabo, ele fugirá de vós, e lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele. Entra no descanso da fé. E o descanso da fé é aquela certeza, aquela convicção interior, que a alma crê, acredita, se apropriando em fé, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Por isso ele repete no Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça
Então hoje eu estou aqui só para te lembrar que você tem promessa. Só para te lembrar que a gente está debaixo de promessa. Só para lembrar, para a gente não esquecer. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça de nenhuma manifestação da bondade de Deus. Nenhuma manifestação dele é fora de propósito. Então ele diz: não esqueça. A angústia vem, a alma aperta, porque a gente esquece. Você ouve a palavra aqui, entra no carro, olha o zap, e na primeira mensagem já é para entristecer o teu coração. O diabo é astuto, é uma seta. Aquela mensagem da sogra chega, te liberando uma bênção em nome de Jesus. Porque a sogra é uma bênção, aleluia. Só tem sogra abençoada aqui, aleluia. A sogra da pastora Rosa é a melhor de todas, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele diz: é para você lembrar. Você vai lembrar. E se dá para lembrar, é porque não são um catatal, uma coisa inescrupulosa, capaz de você não ser capaz de gravar. Porque se ele diz: ó, não te esqueça, então dá para lembrar com tranquilidade. E agora ele vai falar desses benefícios. 5 benefícios. Fala comigo: 5 bênçãos, 5 benefícios. Você sabe que o 5 é o número da? 5 é número da graça. 5 na Bíblia é o número da graça, é o número do favor de Deus. Você sabe que cada número na Bíblia tem o seu significado, né? E o número 5 tem a ver com o favor de Deus. Número 6, número de homem. Por isso que a besta é 666. Por quê? Porque o 7 é perfeito. 7 é Deus, é símbolo de perfeição. A besta é 666, porque é um homem que tenta ser 7, mas nunca vai poder, porque 7 só tem um. 7 só tem um, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então não seja uma besta. Não tente ser o que você não é, né? Deus é só um. Nós somos seus servos abençoados. Amém? Ou seja, o 6 é limitado, completo é 7. 6 é número de homem. A vida só se completa quando o 7 chega na sua vida. 6 é número incompleto. Por isso que quando Jesus chega no casamento, tem 6 talhas. 6 talhas. E acaba o vinho. Porque quando só tem 6, é limitado. Mas naquele casamento, de repente aparece a 7ª talha. Só que a 7ª talha não é de barro. A 7ª talha chega andando. A 7ª talha que completa, que transforma água em vinho, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a talha que completa, Ele é a talha que falta. Não estava na pregação de hoje, mas essa foi de graça, nem vou te cobrar nada. Só Deus é 7. E quando falamos da graça, 5. 5 pães, 2 peixinhos. 5 fala de graça. 5. Os primeiros 5 versículos do Salmo 103 fala de graça. 5 versículos, 5 bênçãos. 5 é número do favor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele diz: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele vai pontuando um a um, e nós vamos recebendo em nome de Jesus. E o primeiro benefício é: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Levanta a mão e diga: eu fui perdoado, completamente perdoado. E essa é a primeira bênção. Por que é a primeira? Porque é essa que abre porta para todas as outras. Lembra quando o paralítico desceu?
Jesus estava na casa, a casa estava cheia, levaram um paralítico, tentaram colocar o paralítico na presença de Jesus, não conseguiram, mas acharam o telhado. 4 homens levaram o paralítico, 5 homens, 5 é número do favor, colocaram o 5º na presença de Jesus. Jesus olha para ele, todo mundo esperando que Jesus o curasse da sua paralisia, e Jesus olha para ele e fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque se o primeiro o pecado perdoado, e aí depois então Jesus fala: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus diz, porque naquele momento em que Jesus proclama que os pecados dele estavam perdoados, nos corações de algumas pessoas estava assim: mas por que ele está falando isso? Ele não é Deus, só Deus pode perdoar pecado. Então era justamente isso. Se só Deus perdoa pecado, e Jesus está perdoando o pecado daquele homem, logo Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Então agora Jesus diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. As pessoas pensam, quem ele pensa que ele é para perdoar pecado, senão um que é Deus? E Jesus então responde dizendo: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, digo ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O mesmo que tem poder para perdoar pecado é o que tem poder para levantar o paralítico e curá-lo da sua enfermidade. Ele prova naquele momento a sua divindade. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, unindo perfeitamente e reconciliando as duas naturezas que o pecado havia roubado. Mas veja só a sequência: filho, estão perdoados os teus pecados. Porque a grande sina que todo homem carrega é achar que Deus está de mal com ele, é achar que Deus não vai abençoá-lo por causa dos seus pecados. É porque se algo não acontece, naturalmente logo ligamos a alguma coisa. Não, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma situação na minha vida, por isso que não aconteceu. Por isso que a primeira bênção dos 5 benefícios da graça é esse: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, se havia algum impedimento para você receber o teu milagre, ele já foi removido pelo Calvário, pelo sangue de Jesus. Você foi perdoado pela graça de Deus. Ele é quem perdoa metade, algumas, as confessadas e as não confessadas. Ele perdoa pecado não confessado? Por que o silêncio? Porque quando a igreja é pressionada, os irmãos vão diminuindo a intensidade e vão pensando: deve ser pegadinha. Irmão, ele é quem perdoa? No meu vocabulário e no vocabulário bíblico, eu garanto para você que todas significam não 50%, não 70%, não 90%, mas significam 100%. As confessadas, as não confessadas, as ditas, as não ditas, aquilo que você fez sabendo que estava fazendo errado, aquilo que você fez achando que estava fazendo certo e estava fazendo errado, aquilo que você fez sem saber que fez errado, aquilo que você fez inconsciente que estava errado, todas, porque o sangue de Jesus cobriu tudo. O sangue de Jesus cobriu tudo. O sangue de Jesus é muito precioso, irmãos. O sangue de Jesus não deixou nada de fora, não deixou nada de fora. O sangue de Jesus perdoou de todo pecado. Fala comigo: eu fui completamente perdoado. Segura a missionária. Aleluia, começou um aplauso ali. Se é para Jesus, aplaude aí, vai. Fala comigo: ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades.
caminho está aberto. Porque se o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, conforme diz aí 59:2, no momento em que há essa profecia dizendo: olha, as tuas iniquidades foram perdoadas, aleluia, aleluia. Efésios 1:7, Efésios 1:7, porque nele, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós não merecíamos, mas Ele cobriu, Ele perdoou. E se não há mais a barreira do pecado, o caminho está aberto. Todas as bênçãos de Deus estão disponíveis no momento em que você tem consciência de perdão. Mas muitas vezes o que sabota a bênção de Deus na nossa vida é quando nós não cremos nessa primeira promessa. No momento que nós colocamos dúvida, e a dúvida vem quando a bênção não chega, quando algo não acontece, a nossa tendência é sempre achar que tem algo errado. O que tem de errado? Quando você faz essa pergunta, é como se você dissesse assim: o que o sangue de Jesus ainda não lavou? Imagina você dizer para aquele que verteu o seu sangue, sofreu o que sofreu, dizendo: ei, não foi completo, hein? Isso é o que acontece quando eu e você achamos que algo, uma bênção de Deus não chegou, porque eu estou falando de um cristão sincero, eu estou falando de você que está buscando a Deus, eu estou falando de você que crê no Senhor Jesus, sim ou não? Você está entendendo isso? Ou seja, você tem consciência de que você era pecador, você tem consciência de que o sangue de Jesus te lavou, mas mesmo assim, quando algo não acontece, vem aquela seta do inimigo dizendo: o que está acontecendo? Por que você não recebeu o teu milagre ainda? Por que essa bênção não chegou ainda? E aí você, ao invés de focar em exercitar a tua fé, dizendo: eu creio no milagre, eu creio que eu fui perdoado, eu creio que não há mais barreira, eu vou exercitar a minha fé até a bênção chegar. O diabo quer que a gente perca tempo tentando achar cabelo em ovo, aí deixamos de exercitar a fé para receber o milagre, procurando alguma coisa, quando na verdade o sangue de Jesus já lavou, já pagou. Aleluia, aleluia. Tem um povo de fé aqui que acredita no que Cristo fez na cruz. Como diz Paulo aos Gálatas, Paulo, quando escreve o livro de Gálatas, ele diz: olha, vocês estão transformando o sacrifício de Deus em algo vão. Porque houve um problema na igreja dos Gálatas. Eles tinham ouvido a palavra de Cristo, eles tinham recebido a mensagem da salvação, mas de repente um grupo de pessoas começou a dizer assim: olha, só o sacrifício de Jesus não basta, nós precisamos voltar a algumas práticas da lei. Então nós vamos fazer o seguinte: eu creio que nós precisamos voltar à circuncisão. A circuncisão era um ato da lei. Todo israelita precisava ser circuncidado, como uma marca da aliança, mas isso era do Antigo Testamento. Na nova aliança foi abolida esse mandamento, como toda a lei. Jesus agora vai nos dar novos mandamentos, dos quais não inclui a circuncisão. A circuncisão era derramamento de sangue, que simbolizava a aliança. Mas a aliança perfeita nunca foi estabelecida por um homem. A aliança perfeita foi estabelecida só por um, que é Jesus Cristo. Então a aliança perfeita não se dá pelo meu sangue. A aliança perfeita se dá, minha com Deus, pelo sangue de Jesus.
É como se Deus estivesse dizendo: olha, todas as alianças que foram feitas até agora falharam, porque ou eram alianças sangue de homens, através da circuncisão, ou sangue de animais. Mas todos eram imperfeitos, até que veio Cristo, o sangue perfeito. E agora pelo sangue de Jesus temos livre acesso, porque o sangue tem aliança perfeita. Amém? Fala comigo assim: eu estou aliançado com Deus pelo sangue de Jesus. Isso significa que essa aliança não tem falha. Isso significa que essa aliança não tem defeito. Não tem nada que essa aliança não tenha alcançado. Por isso ele diz: a primeira bênção, primeiro benefício: os teus pecados, as tuas iniquidades. Aleluia. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Fala comigo: eu creio que sou perdoado, completamente perdoado. Se a gente não entender isso, irmãos, nós sabotamos todas as outras bênçãos. Essa é a bênção que abre porta para todas as outras. Porque se Ele me perdoou, nada pode impedir a minha cura. Se Ele me perdoou, nada pode impedir a minha prosperidade. Se Ele me perdoou, nada pode impedir o agir dEle na minha vida. Se não há mais o pecado para impedir, se o caminho está livre, se o sangue me purificou, então significa que você é abençoado quando dorme, quando acorda, quando levanta, quando dorme, quando acorda, quando levanta, quando vai para o trabalho, quando almoça, quando janta. Você está debaixo da bênção de Deus. Aumenta a sua expectativa, porque a qualquer momento ela pode chegar. Agora você sai daqui, ouve uma palavra dessa, aí você ora aqui, não recebe. Amanhã você está: será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que alguma coisa? Em nome de Jesus, o sangue é totalmente eficaz. A obra foi consumada. Ele gritou: está consumado, está pago. Aleluia. Foi pago. O preço da tua vitória foi pago, do teu milagre foi pago. Quando Jesus morre na cruz, Ele paga o preço da nossa herança, e foi muito bem pago. Ele pagou mais do que o necessário, porque o sangue dele é mais valioso que o mundo inteiro. O sangue dele é mais valioso. Ele pagou. Imagine que a sua dívida é de R$1.000 e alguém chega para calar a boca do teu credor, né? Ele paga assim: ó, vou te pagar R$10.000, mais do que o necessário, para você calar a boca e não incomodar mais o meu filho. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou muito mais do que a nossa dívida, para você e eu dizer: Satanás, cala a boca, eu sou perdoado, eu sou lavado pelo sangue, não há mais impedimento, então milagre vem em mim. Abriu as portas, e agora já são 9h30, eu falei só de uma bênção. Hoje nós vamos fazer vigília. Quem quer receber mais? 10 minutinhos. Olha a próxima bênção. Declara bem forte, vai. Quem? Aleluia, aleluia. Fala comigo: eu fui redimido, completamente redimido. Era para morrermos, era para o inferno. A cova aqui é morte eterna, a cova aqui é desgraça. Ele diz: mas pelo sangue de Jesus você foi redimido. Aleluia. Ele frustrou os planos do diabo, ele quebrou a armadilha do inferno e te coroa. Fala assim: eu fui coroado de graça e misericórdia.
redime tua vida da cova, da desgraça, do problema. Aleluia. Vai ter livramento. Essa tua preocupação, Deus está dizendo, vai ter livramento, filho. Vai ter um livramento. Vai ter escape. Vai ter saída. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Deus está dando o livramento. Deus está entregando o livramento. Terceiro, diga aí, me coroa. Bem forte, diga aí, me coroa de graça e misericórdia. Misericórdia é perdão. Você devia, não deve mais. Não dever já é uma bênção. É uma bênção. Não devo nada, glória a Deus. Todas as coisas estão pagas, aleluia. É uma bênção, não é? Já é uma bênção. Isso é misericórdia. Deus está dizendo assim, ó, para Ele você não está devendo mais nada. Para Ele você não deve mais nada. Amém? O pecado era uma dívida. O pecado foi pago. Significa não tenho dívida. Se não tenho dívida, não tenho castigo. Sim? Isso é misericórdia. Você pecou, merecia o castigo. Mas a misericórdia anistia, cancela, acabou, você está livre, aleluia. Imagine, mas Ele não fica só com a misericórdia, porque Deus é um Deus do exagero. Deus é exagerado, por isso que Ele te fez tão lindo, tão linda. Fala para o teu vizinho, ele tem meu Deus tem essa coisa de ser muito exagerado. Aleluia. E essa nossa humildade também, aleluia. Diga misericórdia. Mas Ele não fica só com a misericórdia, porque misericórdia é não dar o castigo merecido. Se não tem o castigo merecido, você já poderia dizer, nossa, eu já estou feliz da vida, porque foi perdoado a dívida. Glória a Deus. Aleluia. Serasa, não tem mais nada. Glória a Deus, nome limpo. Aleluia, já é bom demais. Mas Ele veio te coroar também de graça. Ai, não é só misericórdia, é misericórdia aí? É misericórdia aí? O que é graça? Imagine que você tem uma dívida no banco. E esse banco você tem uma dívida lá, sei lá, de $1 bilhão. Não, de repente alguém aqui ainda possa pagar uma dívida de $1 bilhão. Deixa eu aumentar. 10 bilhões. E você diz assim, eu não consigo pagar essa dívida, não tem jeito. E o gerente fica te cobrando toda hora. Esse é o acusador. Não que o gerente seja o acusador, é só uma historinha. Se algum gerente aqui, fique em paz. E ele fica te cobrando. Até o dia que ele te liga. Você pensou em não atender, mas fala, deixa eu atender. E ele falou assim, fique tranquilo. Só estou dizendo que alguém passou aqui ontem, fez um depósito na tua conta e pagou a tua dívida. Uma dívida que você não poderia pagar. Já era uma boa notícia. Só que aí o gerente falou assim, mas ele não foi só misericordioso, ele foi gracioso. Significa que o gerente vai te dizer o seguinte, só que ele não apenas te pagou a dívida, mas ele deixou um saldo. Fala assim, graça é saldo. É cartão black. Aleluia. Como é que é vermelho em inglês? Red. Cartão red. Do sangue de Jesus.
que te lavou, que te purificou. Fala comigo, eu fui coroado de graça e de misericórdia. Então para com essa conversinha fiada do tipo, recebeu uma bênção, eu não mereço. Celebra a graça de Deus na tua vida. Celebra a graça de Deus na sua vida. Cada bênção que você recebe, cada vitória que o Senhor libera, cada dia que Deus te dá de saúde, é graça sobre graça. Quem viveu hoje pôde respirar sem um hospital, sem a ajuda de um tubo de oxigênio, dá glória a Deus. Meu Pai, é muita graça. Quarto, diga assim: Ele farta a minha vida de bens. Quem farta não é apenas a tua vida, não é só ficar velho. A ideia é até. A ideia aqui não é quando você ficar velhinho, vai dizer assim, agora sim vai chegar a minha bênção. Não, é até lá. Ele está dizendo, eu vou te suprir. Eu vou encher a tua casa. Eu vou encher a tua vida. Eu vou fazer algo que vai te surpreender. Tem alguém nesse culto, veio para buscar, veio para acreditar numa palavra de vida, numa palavra profética. Eu estou apenas lendo a palavra para você. Então fica de pé em nome de Jesus. Diga assim, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Você é águia. Você é águia. Aleluia. Deus te renova. Paulo diz ainda que esse corpo se corrompa, o espírito inabalável. Aleluia. Eu amo esse povo que tinha tudo para parar, que tem tudo para desistir, mas são inabaláveis. Tem pessoas inabaláveis, receberam a bênção da renovação da águia. Tem pessoas que a gente olha e fala, o que você está fazendo aqui? Fique em casa, vai descansar. Mas eles resistem a essa ideia, porque sabem que Deus é maior. Quando eu olho para o irmão Beto na cadeira de roda, sai de casa, põe cadeira de roda, sai do carro, chega na igreja, põe cadeira e dirige, vai para lá, e vai para cá, e vai para retiro, vai para vigília e volta. Tem hora que dá vontade de dizer, homem, fica em casa. Mas tem uma sede, tem uma fome. A minha força se renova só de olhar para Ele. Minha força se renova só de ver a disposição. Aleluia. Aleluia. Tem gente aqui que teria desculpa para ficar em casa, mas está buscando, está crendo, está aqui, em nome de Jesus, está agarrado na fé. A vida te bateu pra caramba, mas você está aqui. Meu Deus, isso mexe com o céu, irmão. Isso mexe com o céu, mexe com o coração de Deus. Um ano de fé e alguém disse, não vai longe, né, Tiago? Vai parar na primeira. Irmão, 5 anos já se passou, 10 anos já se passaram. Quantos anos, linda, faz que aquela carreata passou pela tua janela? 17 anos atrás, a festa das águas passou.
na Avenida Brasil. E a Linda veio para Jesus, 17 anos. E não é porque aos 17 anos foi mar de rosa, não. Luta, vai. Mas eu vejo garra em você, eu vejo determinação em você. Isso me inspira. A tua força se renova como a da águia. E seus melhores voos ainda estão para chegar, em nome de Jesus. Deus vai te honrar. Essa renovação da fé. Oh, aleluia. Deus está renovando tuas forças. Deus está renovando força de pessoas aqui hoje à noite. O Senhor está dizendo: eu renovo as tuas forças, como para você voar os voos mais altos, em nome de Jesus. Você sabe que até os 40 anos é o tempo de vida de uma águia. Mas aos 40 anos ela passa por um processo de renovação. Sobe num alto de um penhasco e vai batendo o bico envelhecido na rocha até ele cair. Espera o bico novo nascer. Agora ela arranca suas garras até cair todas elas, porque já estão envergadas, e para pegar a presa já começa a ter dificuldade. Então ela bate na rocha até cair tudo, espera nascer. Agora com garra nova e bico novo, ela arranca sua plumagem velha, um processo doloroso, e ela espera essa nova plumagem, novas asas. E agora ela está com asa renovada, bico renovado, garras renovadas, e ela pode viver mais 40 anos para viver os seus melhores voos, em nome de Jesus, porque agora ela está renovada, mas está cheia de experiência para poder voar mais alto. Deus está falando para alguém aqui: teus voos mais altos não ficaram no passado, mas eles estão prontos para acontecer, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Na Bíblia nós encontramos vários movimentos de pessoas que ofertaram algo ao Senhor. Algumas foram de grande valor, como a oferta de Davi, de Salomão. Outras pequenas aos olhos humanos. Mas o que chamou a atenção de Deus foi o coração envolvido na entrega. Fala assim: o coração envolvido na entrega. Em Gênesis 4:4, a oferta de Abel foi aceita porque ele entregou o seu melhor e com muita fé, e o coração envolvido naquela oferta. A viúva pobre de Marcos 12:41 foi elogiada por Jesus não pela quantia grandiosa, mas por ser tudo que ela possuía, e obviamente havia coração envolvido. Ninguém tem uma atitude dessa sem um coração quebrantado. A oferta de Maria em João 12:13, quando ela derrama um nardo precioso sobre Jesus, demonstrando amor, gratidão, devoção. Maria não se ateve ao valor em si. Quem ficou escandalizado com o valor foi Judas, que era ladrão e que era o tesoureiro da turma. E ele diz: não seria melhor dar aos pobres? Porque afinal de contas aquele perfume foi equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal da época. Imagine um salário mínimo todos os meses, você economizando, e no final ela quebra aquele perfume e entrega. Para alguns foi desperdício, mas para Deus foi uma grande adoração. Mas o que houve nessas ofertas foi coração envolvido.
não apenas o valor, mas o valor que envolve o coração. Quando damos com alegria, significa que o nosso coração está envolvido. Você tem prazer de investir, prazer de ver a obra de Deus caminhando, prazer de ver o reino avançando, alegria de poder semear. Há uma bênção nisso, há uma bênção, porque isso revela a confiança que temos no grande provedor. Então, antes de ofertar, pergunte ao seu coração: estou fazendo isso por quê? Por uma obrigação ou porque o meu coração está envolvido nisso? Porque eu acredito no poder da pregação do Evangelho, porque eu creio que na medida que a obra avança, a igreja avança, de alguma forma Deus está sendo glorificado, pessoas estão sendo tocadas, algo está acontecendo. E porque eu creio que isso é semente, vai trazer colheita também, para que Deus me abençoe e eu possa semear mais e entrar num ciclo ininterrupto de plantar e colher, e plantar e colher, e plantar e colher em nome de Jesus. Amém, meus amados? Os nossos diáconos vão levar um envelope para você separar a sua semente nesse momento. As máquinas do cartão estão aí com o pessoal também. Lembre-se que a oferta não é perda, mas uma semente que Deus multiplica. Que cada oferta seja um ato de adoração, de louvor. E lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Com alegria manifesta esse coração envolvido. Quando você faz algo com muita alegria, é porque o seu coração está tão desejoso de participar do que Deus está fazendo, participar do sonho de Deus, do projeto de Deus, de levar a palavra, de levar o amor de Jesus. Então separe a tua semente agora. Você que está acompanhando em casa, está aí na sua tela o nosso QR Code, também a chave Pix, para você semear nesse momento, em nome de Jesus. E o Senhor abençoará, abrirá janelas do céu, é promessa dele. Algo extraordinário está para acontecer logo após a tua semeadura, em nome de Jesus. E sabe o que é gostoso? Quem aqui veio no culto no último domingo? Quem veio no último domingo e semeou uma semente? Quem veio na segunda-feira passada no Prosperar e plantou uma semente? Sabe qual é a bênção? É que hoje você pode ter expectativa. A qualquer momento a colheita vai chegar, porque você plantou. E Deus é fiel, irmão. Deus traz a provisão, a colheita vai chegar em nome de Jesus. Se você semear hoje, você pode ir para casa, dormir, sabendo que uma colheita virá, para que o reino cresça, a obra de Deus avance, em nome de Jesus, amém? Preparados, meus amados? Vamos ficar de pé, por gentileza, mais uma vez. E você já exercita as pernas, abdômen, ficando de pé, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, aleluia. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, assim como Abel, assim como Maria, assim como aquela viúva, e assim como Davi, Salomão, tantos homens e mulheres de Deus, que tinham prazer de trazer os seus sacrifícios, as suas ofertas, como sinal de amor, de devoção, de gratidão. Hoje estamos aqui, Pai, aqui no templo, algumas pessoas nas suas casas, escritórios, no seu ambiente, também depositando a sua semente de fé, em devoção e com o coração alegre, porque sabemos que uma semente é poder, uma semente é futuro garantido de colheita. Uma semente é uma explosão no mundo espiritual, de fé, de gratidão, de louvor ao Deus que tudo provê, que abre as portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Senhor, nós te exaltamos. Eu sei que estás abençoando o teu povo. Abre portas para quem precisa, meu Deus, de livramentos financeiros, em nome de Jesus. Entra com providência nessa casa, nas finanças, no trabalho. Entra, Deus, sua providência de saúde, em nome de Jesus, que não haja prejuízo, meu Deus, em nome de Jesus, mas traga saúde perfeita, em nome de Jesus. E a igreja viva diga amém.